Revolução Industrial. Para falarmos sobre a Revolução Industrial, nós precisamos compreender que é um processo que ele vai mudar da manufatura, ou seja, da produção manual, para a maquinofatura, a utilização de máquinas. É um processo que vai se iniciar na Inglaterra a partir de 1760, ou seja, em meados do século XVIII, e vai ser um longo e lento processo de inovações técnicas, ou seja, não vai acontecer do dia para a noite, nem vai ser algo rápido, muito pelo contrário. Vai se iniciar pela indústria têxtil, e para isso nós precisamos entender que a Inglaterra, durante muito tempo, ela vai se destacar dentro do ambiente dos tecidos, vai ser o seu principal produto de comércio durante muito tempo. Como é o seu maior ponto de riqueza, consequentemente é também onde eles têm uma grande quantidade de matéria-prima, sendo a maior riqueza da Inglaterra a produção de tecidos. As indústrias, elas vão ter esse financiamento de maneira mais concreta a partir da burguesia, que é o grupo de pessoas que concentra ali um grande capital nas suas mãos. O ponto inicial se dará a partir da invenção da máquina a vapor e também do tear mecânico, ou seja, ambas máquinas que não precisam mais de ser manual, né? Agora é saber quais botões saber apertar. Utiliza-se como fonte de energia o carvão mineral, daí uma extração cada vez maior desse material, e posteriormente tem o desenvolvimento dos motores de combustão. Vai ter a criação dos trens, que são movidos a carvão, os barcos movidos a vapor, e também a invenção do telégrafo, que passa a ser uma grande inovação na área da comunicação. O pioneirismo inglês, ou seja, são os ingleses que iniciam esse processo de maneira mais acirrada, porque eles têm uma matéria-prima e também mão de obra abundantes. Por quê? Aqui nós temos as pessoas que migraram do campo para a cidade, o famoso êxodo rural. Então, como tem muitas pessoas na cidade, acaba tendo uma grande quantidade de mão de obra que pode ser utilizada nessas indústrias. O capital, a burguesia passa então a ser os investidores, tem o capital necessário para isso, e também a Inglaterra, depois da Revolução, depois da Contra-Reforma ou Reforma Protestante, a Inglaterra ela passa por uma conversão de mentalidade, passa a utilizar o pensamento calvinista, que é isso. Deus, ele quando cria a humanidade, Deus ele também ele permite que o ser humano ele trabalhe. Quando Deus lá trabalha 6 dias e descansa no 7º, como nós vemos na narração do Gênesis. O pensamento calvinista, ele acredita que o Senhor, ele é muito providente. O Senhor, ele dá as condições necessárias para cada homem, mas para isso precisa encontrar o homem trabalhando. O homem, ele precisa fazer o seu sustento, e é a partir do trabalho que a revelação divina ou a providência divina vem, mas para isso precisa trabalhar. Então, o pioneirismo inglês, ele vai juntar tudo isso, e dentro de uma política econômica. Que política é essa? É o surgimento do capitalismo comercial. Então, precisa produzir. E precisa produzir muito. E produzindo muito, para quê? Para gerar muito lucro também. E esse lucro, ele vai ser responsável por continuar gerando mais e mais lucro. Só um momentinho, crianças. Deu um probleminha aqui. Mas continuando a nossa aula. Falando sobre a Revolução Industrial, nós precisamos ver que também
passa por uma mudança de mentalidade entre a produtividade e a tradição. Então, os sistemas de trabalho, eles são pensados para tornar os produtos muito mais necessários para a humanidade. Então, nós vamos ter duas formas. Nós vamos ter o Fordismo, que é a primeira linha de montagem automatizada, que ela tem como objetivo o quê? Padronizar o produto. Porque quando nós fazemos manual, corre-se o risco de errar algum tipo de medida, ou os centímetros não serem exatamente iguais, a costura não ser exatamente igual. Por quê? Porque é um trabalho manual. O Fordismo, ele pretende padronizar isso. O corte vai ser o mesmo, se tiver costura vai ser a mesma, se precisar fazer qualquer ajuste, o ajuste será o mesmo. Isso com qual objetivo? Diminuir os custos de produção e acelerar o tempo, para que o tempo gasto ele seja cada vez menor e fabrique cada vez mais produtos nesse tempo. E nós vamos ter o Taylorismo, que é um pouco diferente, que ele tem como objetivo uma produtividade maior com a lei menor do esforço, com a lei do menor esforço, né? Então, é você saber apertar o botão, sem questionar nada, sem questionar qualquer autoridade, é você estar lá igual aquele filme do Charlie Chaplin que a gente costuma ver, aqueles filmes de preto e branco, que é só apertar o botão e a pessoa tá ali sempre fazendo o mesmo movimento. Então, essas são as duas formas produtivas que vai crescer ali no início, em meados do século XIX e no início do século XX. Quando se tem essa mudança da manufatura para a maquinofatura, também nós temos uma sociedade diferente. Agora nós temos uma sociedade industrial. O que vai acontecer nessa sociedade? Vai triplicar a população da Inglaterra, porque agora as pessoas querem ir para a cidade, porque existe a possibilidade de na cidade você ter maiores ganhos do que tinha no campo. Vai ter o aumento das novas tecnologias, e aqui entendam, tecnologia não é necessariamente aquilo que nós vemos hoje, né? Falando de computador, de celular, de TV tela plana, não. Tecnologia é toda forma de nós utilizarmos, que seja um produto, que seja enfim, né? Para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Antes não tínhamos comunicação. Pronto. Agora nós temos uma comunicação via rádio, antes não se tinha. Isso é uma tecnologia. Por quê? Porque tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do ser humano. Com o crescimento, né, o aumento dessas novas tecnologias, o aumento da população na Inglaterra, também vai ter esse crescimento urbano. Só que com o crescimento urbano vai ser necessário criar toda uma estrutura dentro dessa cidade. Então, nós vamos ter melhorias higiênicas, com a construção de rede de esgotos, o que antes não existia, né? Precisa dar um local adequado para cada resíduo, abastecimento de água potável, por quê? Porque as pessoas precisam beber água. E as máquinas, principalmente as máquinas a vapor, elas também, em determinado momento, elas vão utilizar não somente o carvão mineral, mas também a água. E também o controle de doenças, né? Por quê? Porque se tem mais pessoas juntas, existe a probabilidade também de ter muito mais a proliferação, né? De outros... de doenças, enfim, né? Que podem ali se espalhar pelo ar, se espalhar no contato pele a pele e assim por diante. Vamos ter um aumento da burguesia. Com isso vai ter uma briga entre a classe média, liderada aí pela burguesia, e também a classe operária, que a partir do socialismo nós passamos a chamar de proletariado. Quem é o proletariado? É aquele que vende a sua força de trabalho, ou seja, o trabalhador, né? Ali que está no chão de fábrica. E aí nós temos o boom, né? A grande revolução do capitalismo, que é o capitalismo. O que precisamos ter no capitalismo? Nós precisamos ter a mão de obra, o capital e a propriedade privada, ou propriedade particular.
Tudo isso vai fazer o capitalismo, certo? Nós já falamos um pouco do êxodo rural, que é aquela saída das pessoas do campo para a cidade. Com isso, nós vamos ter um grande aumento da densidade demográfica, e aqui é diferente, tá bem? De aumento da população, é um pouquinho diferente. O aumento da população é em toda a região ali da Inglaterra, mas aumento da densidade demográfica, algumas cidades, entre elas Londres, vai ter uma concentração maior de pessoas por metro quadrado. É igual nós pensarmos o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado que tem aí um pouco mais de 40 milhões de habitantes, que é muita gente. Mas somente na cidade de São Paulo, nós temos aí 13 milhões de habitantes. Então, só a cidade de São Paulo concentra aí quase 30% de toda a população. Então, a densidade demográfica de São Paulo, ela, consequentemente, é maior do que a de uma cidade que tenha 10 mil habitantes. Nós vamos ter a ampliação do comércio, porque se nós temos mais produtos e nós temos mais pessoas vivendo na região, nós também precisamos oferecer mais serviços e mais produtos para essas pessoas consumirem. E vai ter também, né, um aumento da rede de transportes, entre elas os bondes elétricos, e é aqui que vai surgir os automóveis, né, de uma maneira muito mais... A resposta não é acelerada, mas passa a ser algo comum no cotidiano das pessoas, porque essas pessoas precisam se movimentar para irem ao trabalho. Quais são as consequências dessa revolução industrial? Vai existir uma mudança nos valores sociais, religiosos e culturais, porque agora não passamos a olhar tanto a ideia de Deus, né? Mas passamos a olhar a ideia da produção do dinheiro, né? Porque precisamos cada vez mais desse dinheiro dentro da Revolução Industrial. Há um desejo maior pelo conforto em bens materiais e também a influência dos meios de comunicação em massa. Quais são esses meios de comunicação? Jornal, telefone, porque aqui nós temos o telefone, rádio, tudo isso vai influenciar. E também para difundir esses valores sociais, religiosos e culturais. É instaurada uma cultura do consumo, porque se eu tenho mais dinheiro, então existe aquela ideia de eu posso comprar mais, eu tenho o direito de comprar mais. Dentro do campo político e econômico, nós temos novos mercados consumidores e aqui uma disputa internacional por fontes de energia e matéria-prima. É nesse momento aqui que começam a se olhar para países da Ásia e países da África com o intuito, com o objetivo de colonizá-los e dali extrair a matéria-prima para produzir cada vez mais. E no campo ideológico vai surgir a mentalidade de novos sindicatos e a formação de novos ideais. O que são novos ideais? Aquilo que é importante para a categoria de trabalhadores. Mas essa importância, ela vai para além do sindicato. Ela começa a ir para toda a sociedade, né? Porque a gente, quando temos uma mentalidade, quando pensamos algum tipo de coisa, nós não concentramos isso só no ambiente que nós estamos. O que eu penso só na escola. Não. Quando nós saímos da escola, nós também falamos isso. O que eu penso só na igreja. Não. Quando nós saímos da igreja e vamos para outro ambiente, nós também falamos isso. Por quê? Porque esses novos ideais passam a valer para aquilo que nós somos, certo? Galerinha, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que a Pro esclarece, tá bem? Deus abençoe.